Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, tratando do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8, onde tratamos de expiações terrestres. Vamos aqui trazer mais uma comunicação, fazemos aqui a nossa reflexão para o nosso aprendizado, ok? Essa comunicação intitulada com o nome de Charles de Saint-Gilles, é o nome dado a este espírito, né? Sociedade Espírita de Paris, 1860. Vamos ver como foi, né, o relato, né? Charles de Saint-Gilles era um jovem idiota de 13 anos de idade, vivo e cujas faculdades intelectuais eram de tal nulidade que não conhecia seus pais e mal podia pegar sua comida. Havia nele cessação completa de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. E aí vem uma nota de São Luís, né? A equipe que estava ali para fazer a comunicação pedindo a São Luís, né? Gostarias de dizer-nos se podemos fazer a evocação do espírito dessa criança? E aí vem a resposta, né? Podeis evocá-lo como se evocasses o espírito de um morto, né? Vejamos como isso foi. Vossa resposta nos faria supor que a evocação poderia fazer-se a qualquer momento. E vem aí, sim, sua alma está ligada ao seu corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Ela sempre pode se desprender. E aí acontece então a evocação desse espírito chamado de Charles de Saint-Gilles. Sou um pobre espírito, preso à terra como um pássaro por uma pata. Então o espírito se apresenta, né, com essas primeiras palavras. E vem a pergunta, né? Em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? Certamente, sinto bem o meu cativeiro. Quando o vosso corpo dorme e que o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis num estado normal? Quando o meu infeliz corpo descansa, fico um pouco mais livre para me elevar ao céu a que aspiro. Experimentais, como espírito, um sentimento penoso por vosso estado corporal? Sim, visto que é uma punição, né? O próprio espírito reconhecendo o momento que ele se encontra, né? E vem mais alguns questionamentos, né? Lembrai-vos de vossa existência anterior? Ele responde, sim, ela é a causa do meu presente exílio. Qual era essa existência? Um jovem libertino sob Henrique III. Dizeis que vossa condição atual é uma punição, então não a escolhestes? Não, ele responde, né? Como pode vossa existência atual servir para vosso aperfeiçoamento no estado de nulidade em que estáis? Ela não é nula para mim, diante de Deus que m'a impôs. Prevedes a duração de vossa existência atual? Não, ainda alguns anos, e voltarei à minha pátria, né? Se referindo, né? Retornando ao mundo espiritual. Desde vossa existência anterior até vossa encarnação atual, o que fizeste como espírito? É porque eu era um espírito leviano que Deus me aprisionou. Em vosso estado de vigília, tendes consciência do que se passa à vossa volta, e isso apesar da imperfeição de vossos órgãos? Eu vejo, ouço, mas meu corpo não compreende nem vê nada. Se referindo, né, que o espírito tem a lucidez, mas a situação orgânica do corpo o impede, né, de ter essa reação, né? E continuando, né? Podemos fazer alguma coisa que vos seja útil? Ele responde, nada. E aí São Luís faz aqui, né, uma nota se referindo a essa situação, né? Que é assim: as preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia do que para um espírito errante? Vem a resposta de São Luís, né? As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição desse pobre espírito, elas não lhe podem servir de nada. Servir-lhe-ão mais tarde, pois Deus as levará em conta, né? Fazendo aqui como é importante, né,
a oração, a prece, né? Que no determinado momento, sim, essas vibrações chegarão até o espírito para que ele possa senti-las, né? E fazer uso dessa sensação, né? Já com uma condição melhor. E aqui nós temos aqui uma observação, né? Dito dessa encarnação, finalizando aqui essa comunicação, né? Essa evocação confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral não se deve à nulidade do seu espírito, o qual, fazendo abstração dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos não é senão um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. Ela não os aniquila. É o caso de um homem vigoroso cujos membros seriam comprimidos por amarras, né? Então, fazendo aqui um resumo, né, para a gente poder entender como que foi essa comunicação, essa situação que ele se encontra se refere ao mutismo moral e físico, uma das mais cruéis punições terrestres, causada pelo mau uso das faculdades quando o espírito estava encarnado na existência anterior, né, como ele mesmo citou, que a situação que ele se encontrava se deu porque a existência anterior, né, ele foi um espírito muito leviano. Provavelmente a conduta desse espírito, a maneira com que ele se ocupava no plano terreno, levou que na existência seguinte ele viesse dessa maneira. Então vejamos, né, o que nós podemos, mais uma vez aqui, tirarmos, né, de reflexão. Do que estamos ocupando a nossa existência terrena, né? Quais são as ações, né, os pensamentos que nós temos na existência terrena que nos mobiliza em prol de um propósito maior, né? Se nós sabemos, né, e a doutrina espírita nos instrui bastante sobre isso, para que a gente possa pensar sobre a vida após a morte física, nós precisamos também termos, né, consciência que a nossa existência atual ela precisa ser preenchida de valores e virtudes morais, né? Não simplesmente de valores, né, nas conquistas materiais. E a sensação de felicidade, de bem-estar, ela precisa estar também voltada à realização e à felicidade do próximo, né? Quando nós vivemos uma vida de uma forma egoísta, individualista, nós estamos pensando mais simplesmente na nossa vida, na nossa existência. Não é que isso não seja importante, mas se todos nós tivermos essa conduta, a sociedade cada vez mais se tornará uma sociedade egoísta, individualista, né? E nós precisamos ter um pensamento mais universalista, ou seja, pensar também que para a nossa felicidade acontecer, a felicidade e o bem-estar do próximo também precisa acontecer. Então, eu acho que a reflexão profunda dessa lição passa muito sobre isso, né? O tempo de existência na Terra, e o que nós estamos ocupando a nossa existência, ou seja, quais são, né, qual é o nosso propósito de vida, né? Será que é simplesmente as conquistas materiais, né? Será que nós não estamos deixando de lado, né, as virtudes morais, né? As virtudes morais para que nos dê apoio quando chegar o momento, né, que nós estivermos aqui no plano físico e levarmos conosco, que o espírito jamais perde como uma virtude, né? Uma virtude conquistada, nós vamos levar ela eternamente. Então, eu acho que essa é a principal reflexão, né, dessa comunicação. E a questão, novamente, né, o poder da prece, o poder da oração, né? Como foi bem citado aqui, no momento ideal esse espírito receberá as vibrações, as boas vibrações, os bons pensamentos. Todos nós, né, quando estamos adoentados ou quando estamos em uma situação necessitados de algum tipo de ajuda, as vibrações e as preces, né, as orações, elas sim nos ajudam a passar por aquela dificuldade, onde nós possamos recuperar, né, equilibrar as nossas forças físicas e espirituais para que nós possamos passar por aquela situação difícil, momentânea, né? Então aqui eu acho que é uma lição muito rica nesse ponto. E então fica aqui a nossa última mensagem, né? Vamos ocupar o tempo com coisas que elevam, né, as nossas virtudes morais, que nos ajudam no plano espiritual, pois a doutrina espírita, através da reencarnação, nos ajuda muito a fazermos essa reflexão tão importante, né, para que a gente possa ter, sim, um momento, né, de transição do mundo físico para o mundo espiritual de uma forma mais equilibrada, ok? Eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.